mais novo vovô da casa. Aí o sorriso. E o senhor vai ver como é bom ser vô, viu? É bom demais. Tá com um dia, ele já tá amando. Pai do Senhor, igreja, chamar a Regina para fazer essa oração, pela palavra, pela igreja. Glória a Deus, aleluia. Pai do Senhor, irmãos, hoje é o dia dos vovôs e das vovós. Nós estamos comemorando esse primeiro ano de vovô e vovó. Nunca pensei que fosse tão bom. Estamos assim como quem sonha, né? Amém. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos, meu Pai, pela tua presença aqui neste lugar, meu Pai. Em nome de Jesus, por este momento, Senhor, tão maravilhoso na tua presença, de podermos, Senhor, te cultuar, te agradecer pelas bênçãos derramadas sobre as nossas vidas, meu Deus. De agradecer, Senhor, pela tua palavra, meu Pai, o teu livro, Senhor, que tu escreveu e mandou que o teu povo escrevesse, Senhor, para que a gente viesse, Senhor, tomar posse dele, para que a gente viesse, Senhor Deus, obedecer o que está escrito na tua palavra, por amor de nós, Senhor, foi por amor de nós, meu Pai, que tu fez, meu Pai, essa palavra, porque o Senhor nos ama e porque o Senhor quer, meu Pai, nos instruir a cada dia, quer nos mostrar o caminho que a gente deve seguir, meu Pai. Porque eu sei, meu Pai, que para um pai, para uma mãe, um filho nunca cresce. E eu creio, meu Deus, que para o Senhor nós somos assim como crianças, papai, que precisa do caminho, ser ensinado o caminho para que a gente não venha sofrer, Pai. E como pai, como mãe, Senhor, que eu sei que o Senhor é Deus soberano, não quer que os seus filhos venham sofrer, venham tropeçar e cair, Pai, se machucar. Por isso o Senhor deixou tão poderosamente a tua palavra, esse livro sagrado da lei. Eu te agradeço por essa palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Vou orar novamente, irmão, porque eu senti de Deus orar pelo meu neto, pela minha filha. E eu creio, no nome do Senhor Jesus, que aquela casa, que aquele casal, que aquela família virão servir ao Senhor, estarão aqui nos pés do Senhor, servindo a Ele com alegria. Eu creio, no nome de Jesus, que tanto ela quanto ele, o marido dela e o bebê, eu consagro ao Senhor para que venha servir o Senhor. Santo Deus, Pai de misericórdia, Senhor, eu venho te pedir, no nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Senhor, converte aqueles corações. Senhor, que aquela criança seja consagrada para te servir, Pai. Para ter o prazer de te servir no altar do Senhor. Que tanto a minha filha Leila quanto o marido dela, Senhor, venham te servir com alegria, Senhor. Que aquela família seja transformada pelo poder do Espírito Santo. Que eles possam, Senhor, te servir com alegria todos os dias na tua casa. Eu oro também pelo pastor Tiago, que Deus abençoe ele, os seus filhos, a irmã Suiane, cada um dos irmãos que aqui estão. Senhor, me ajuda agora na palavra, pois a tua palavra diz que nós não devemos temer o que há de falar, porque o Espírito Santo há de nos ensinar o que há de dizer. E eu creio em nome de Jesus que o Senhor está comigo e vai me ensinar. Amém, graças a Deus. Irmão, vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus 26, 31. Mateus 26, 31. O título é Pedro é avisado. A palavra de Deus está sempre nos avisando. O Senhor está nos mostrando o caminho verdadeiro. E Pedro também foi avisado.
Mateus 26, 31. Amém? Então Jesus lhe disse: todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito. Preste bem atenção nessa palavra, irmão. Está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galileia. Mas Pedro respondendo disse-lhe: ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Então todos, numa só voz, disseram: nós não vamos te negar, Senhor. Nós iremos contigo até o final. Fizeram um voto, fizeram uma promessa ao Senhor. Irmão, vocês acreditam que Pedro aqui estava falando a verdade mesmo no coração dele? Que ele iria até o final com Jesus? Eu creio que sim. Pedro estava sendo verdadeiro. Só que Pedro era uma pessoa também que conhecia a palavra. Ele conhecia o livro da lei. E Jesus vai falar de 2 profecias aqui. Tanto de Isaías quanto de Zacarias. Mas Pedro parece que não está atento à palavra. Ele diz: não, eu vou contigo, Senhor, até o final. Mesmo Jesus dizendo: mas Pedro, está escrito. E o que está escrito vai se cumprir. E o Filho do Homem vem para cumprir. Nem um tio, nem um jota vai ser omitido. Nós também estamos acima. Nós temos a Bíblia, sabemos que o que a palavra diz é a verdade. Jesus disse que se nós não obedecer, que se nós não perdoar, que se nós não receber Ele como nosso Salvador, nós não vamos herdar o reino do céu. Ele disse que esses serão jogados no lago de fogo. Mas a gente fica meio em dúvida: será que é assim mesmo? Pedro ficou em dúvida: será que Jesus está falando a verdade? Não. Acho que Pedro ficou em dúvida. Disse: se nós, os discípulos, nos reunir, isso não vai acontecer não. Lá em Mateus 16, 21, Jesus repreende Pedro pela primeira vez. Vamos lá em Mateus 16, 21. Mateus 16, 21. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos, aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitado ao 3º dia. E Pedro, tomando de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Pedro disse: Senhor, de jeito nenhum vai acontecer isso contigo, tem misericórdia de ti. Imagina só, irmão, se Jesus tivesse ouvido Pedro, o que seria de Pedro, de João, de Maria, de Tiago, de mim, de você e do mundo todo, daqueles que buscam Jesus? Jesus sabia do propósito. Jesus o repreendeu. E essa mensagem faz com que nós devemos ter cuidado, irmão. Porque às vezes, alguns que estão próximos de nós, sem mal intenção, podem tentar querer nos tirar da presença de Deus. Dizendo: não é preciso estar na igreja, em todos os cultos, para que isso? Está tão cansado, para que isso? Uma mentirinha, isso não é pecado, não. É uma mentirinha só. Irmão, isso é um perigo. Porque, como eu disse antes, está escrito.
quando o Senhor vier, não tolerará. Não vai tolerar. A porta da graça está aberta agora para nós nos arrependermos. Pedro tentou tirar Jesus do propósito, mesmo sem querer. Estava querendo fazer o bem para Jesus, que ele não fosse. Mas Jesus sabia que se não fosse, o que seria de nós? Jesus o repreendeu. Então nós temos que ter cuidado, irmão, quando pessoas de boa intenção, quando vêm falar com a gente, dizer que não precisa ir para a igreja. Pode ser crente sozinho em casa, ler a palavra. Não precisa fazer esse sacrifício todo. Só que é errado. A palavra de Deus diz que nós temos que congregar. A palavra de Deus diz que Jesus é o cabeça da igreja. Nós somos o corpo. Nós somos os membros de Cristo. E um membro não pode estar fora do corpo, porque se estiver, com certeza vai morrer. Então a Bíblia diz que nós temos que congregar. Temos que estar juntos. Nós não podemos ouvir e aceitar que não precisamos congregar. Precisamos, irmão. Precisamos estar em oração, a igreja junta. Precisamos obedecer a Deus, precisamos fazer o que Deus diz. Está escrito. Então, se está escrito, é porque nós temos que obedecer. Mateus 26, 31. Voltando para lá, irmão. Todos vós, esta noite, escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Jesus está falando da profecia que tem lá em Zacarias 13, 7, que diz que fere o pastor e as ovelhas fere o pastor e espalhar-se-ão as ovelhas. Então Jesus fala dessa profecia. E a outra que Jesus está dizendo que é preciso, que eu até falei no verso 16, que era preciso que o Filho do Homem fosse e ser morto, é Isaías 53. Vamos lá em Isaías 53. Isaías 53, a partir do verso 4. Isaías 53, verso 4. É exatamente o que Jesus fala, está escrito. Foi dito pela boca do profeta, foi dito por Deus ao profeta. Isaías 53, verso 4 diz assim: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimidos. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi ele atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte. Porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Essa era a profecia que Jesus falava. Vamos voltar lá de novo, irmão, para Mateus 26, 31. Mas Pedro respondendo disse-lhe, no verso 33, irmão. Mateus 26, 33. Mas Pedro respondendo disse-lhe,
ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Então Pedro aqui faz uma promessa, Pedro aqui faz um voto, diz: Senhor, pode até que os outros abandonem a ti, mas eu não. Irmão, é interessante que nós sempre fazemos voto. Nós fazemos voto com pessoas, dizemos que estamos nesse negócio até o fim e no meio do caminho nós abandonamos. Nós fazemos votos com Deus e muitos abandonam, esquecem. Uns meses atrás eu estava assistindo um vídeo aqui da igreja, de 2014. E eu vi na hora do apelo, estava para ver o vídeo, muita gente aqui. Uns se reconciliando, outros aceitando Jesus como seu Salvador. E eu creio, irmão, que aquelas pessoas estavam sentindo a presença de Deus, estavam sentindo a presença do Espírito Santo, o chamado de Deus. Muitos aqui. Interessante, irmão, que hoje eu olho aqui, 2022, eu cheguei em 2018, e eu vejo ainda muitos daqueles que estavam aqui fazendo voto. Está de pé o voto ainda, está servindo. Uns aqui na igreja, outros em outras congregações, para a glória de Deus, graças a Deus, estão firmes. Mas, irmão, muitos daqueles não estão aqui mais. Muitos daqueles não estão servindo mais ao Senhor. Mas o voto que eles fizeram está de pé. Deus espera, como na parábola do filho pródigo. Deus espera que eles voltem. Deus espera que eles venham se reconciliar novamente, porque o voto está de pé. Deus é fiel para cumprir. Deus está esperando que aqueles que deixaram de servir, venham servir. Porque é o caminho, irmão, é servir a Deus. A gente sempre, irmão, fica com dificuldade, muitas das vezes, de vir para a igreja. Porque não é fácil. O inimigo tenta de todas as maneiras nos afastar de Deus. Mas a palavra diz que nós temos que perseverar. O dia que você não quer vir é o dia que você está mais triste, angustiado. É o dia que você deve vir. Porque certamente Deus quer falar com você. Deus quer te animar. Deus quer te revelar que está no controle da tua vida. É Deus que tem o controle de nossa vida. Se assim nós deixamos. Nós temos que deixar Deus nos guiar, irmão. As dificuldades são grandes, mas nós precisamos pedir força a Jesus para que nós possamos confiar mais nele. Porque nós mesmos não somos capazes. Nós não somos capazes, irmão, de vir aqui adorar a Deus. É a misericórdia de Deus na nossa vida. Lá em Lucas 22:31, Jesus fala para Pedro novamente. Quando Pedro diz que vai até o fim, então Jesus diz: Pedro, Simão, Simão, Satanás pediu para te cirandar como quem ciranda trigo, te tentar além do limite, e eu roguei para que tua fé não desfaleça. É o Senhor Jesus que está no controle de nossas vidas, irmãos. Não desanime. Não perca a força. Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Jesus quer salvar é toda a família. Eu sempre digo, toda a família. Mas para isso nós precisamos nos entregar, precisamos orar mais pelos nossos. Não só pelos nossos, irmão, mas pelos de fora. Quantas pessoas estão sofrendo lá fora, irmão? Quantos, irmão, têm vontade de vir?
mas o inimigo arma cilada e eles acabam não vindo, desistindo. A igreja precisa orar mais por essas pessoas, orar uns pelos outros. Nós não podemos estar, irmão, oscilando na fé. Ora, a fé está lá em cima, e ora, a gente baixa, né? Quando a gente tiver com a fé mais baixa, mais triste, aí é a vez que a gente tem que vir para a igreja, pedir misericórdia a Deus. Jesus conta uma parábola das 10 virgens. 10 virgens, mas ele está se referindo à igreja, dois povos. Dois povos. Um está vigilante, mas o outro está atônito. O outro não está firme. Então, as 5 virgens, as 5 prudentes, quando foi avisado que o noivo vinha, elas acenderam suas lamparinas, tinha azeite. Mas as outras estavam como desacreditadas e não tinham o suficiente e foram comprar. E quando chegou, a porta já estava fechada e não puderam entrar. Então nós temos que estar cheio do Espírito Santo, irmão, para que quando Jesus voltar, nos encontrar firme, nos encontrar servindo com alegria. Em Eclesiastes 5:4, diz assim: quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolo. O que votares, pagam. Melhor que não votes do que votares e não pagues. Então é melhor que a gente deixe as dificuldades de lado, os problemas, e venha pedir a misericórdia de Deus nas nossas vidas. Não importa, irmão, o dia de mais tribulação, de tristeza, não pode nos prender. É o dia que nós devemos vir adorar o Senhor. E Ele vai nos levantar, Ele vai nos direcionar. Ele diz que quando fizermos um voto, nós não devemos tardar em pagar. Então, para que algumas vezes nós pensamos em desistir, irmão? Se é tão bom sentir a presença de Deus, saber em quem pode confiar, por que muitas das vezes a gente pensa, acontece algo e a gente pensa, não vou para a igreja agora. E se você não vier naquele dia, no outro dia de culto você está mais desanimado. Então você precisa vir. Lembre-se de quando o Espírito Santo falou ao seu ouvido, quando você sentiu a presença de Deus na oração, quando Deus falou contigo, quando você sentiu que Deus estava contigo, que você não devia temer. O inimigo vai fazer cilada para que nós desista, para que nós pense que Deus não está conosco, que nós pecamos e Deus nos abandonou. Não, irmão, Ele não nos abandonou. Ele quer que nós nos arrependa, se reconcilie, se firme, e o mais Ele fará. No Salmo 50, verso 14, diz assim: oferece a Deus sacrifício de louvor e paga ao Altíssimo os teus votos. Que maravilha! Oferecer sacrifício de louvor ao Senhor e pagar ao Altíssimo aquilo que você disse que faria. Faça, irmão. Porque Deus está esperando que você cumpra o seu voto que você fez. Lembre que o voto que você fez está de pé. Ele não esqueceu de você. Ele está de braço aberto esperando por você. Em Mateus 26, 69, abra lá, por favor, meu irmão. 26, 69. Depois que Pedro falou que ia até o final,
que não desistia de Jesus, que se fosse preciso morreria com Jesus. Pedro estava falando dele mesmo. Pedro não sabia que ia ser tão difícil daquele jeito. Aí, olha o que acontece. Mateus 26, 69, diz assim: Ora, Pedro estava sentado fora do pátio. Aproximando-se dele, uma criada disse: Tu também estavas com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. Pedro tinha dito que ia até o final. E os outros discípulos também disseram o mesmo. Mas Pedro tomou a iniciativa que ia até o final. Mas quando Pedro viu aquela cena, Pedro já negou a primeira vez. E saindo para o vestíbulo, outra criada o viu e disse aos que ali estavam: Este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: Não conheço tal homem. E logo depois, aproximando-se, os que ali estavam disseram a Pedro: Verdadeiramente também tu és dele, pois a tua fala te denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: Não conheço este homem. Imediatamente o galo cantou. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus, que lhe dissera: Antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. Pedro negou Jesus 3 vezes. Antes, no capítulo 26 e no capítulo 16, ele falava que ia até o fim. Ele falava dele mesmo. Ele acreditava que os discípulos podiam livrar Jesus. Mas aqui, da forma que Jesus falou que ia negar ele antes que o galo cantasse 3 vezes, então acontece, irmão. Pedro negou Jesus 3 vezes. Mas sabe o que é interessante, irmão? É que ele saiu chorando, ele arrependeu-se. E a Bíblia diz que ele chorou amargamente. Ele arrependeu-se amargamente do que tinha feito. E não negou mais Jesus. E Jesus o perdoou. E olhando para nós, negar Jesus, irmão, não é só aquele que não vem até o altar e diz que recebe Jesus, não. Negar Jesus também é aquele crente que nega Jesus com palavras, com atitudes, com desejos que não vêm de Deus. Isso também é negar Jesus. E nós também negamos Jesus. Nós negamos Jesus em atitudes, em olhares, em palavras, em julgamento. Mas sabe qual é interessante? É arrepender-se, como Pedro fez. Pedro fez o quê? Negou. Mas Pedro arrependeu-se. Pedro não negou mais Jesus. Pedro reconheceu que Jesus era o Mestre. Pedro agora entendia que Jesus era o Filho de Deus. Aquilo que Jesus tinha dito aconteceu. Ele não ia poder fazer nada por Jesus, porque o propósito de Deus era esse, era nos livrar, era livrar Ele, livrar todos nós. Então Pedro não negou mais a Jesus. E é o que nós devemos fazer, irmão. Não vamos mais negar o nosso Senhor, vamos falar dele. Não vamos nos envergonhar. Seja onde for, vamos falar de Jesus. Vai ter pessoas que não vão querer, mas nós devemos falar. Nós devemos falar do que Ele fez em nossas vidas. Cada um dos irmãos que aqui está, Jesus fez algo na sua vida. Por isso que está aqui.
Deus tirou a cegueira. Deus tirou a cegueira. Deus abriu seus ouvidos, abriu seu entendimento. Você agora sabe que Jesus é o nosso Salvador. Você agora consegue enxergar. Você olha para trás antes de você se converter. O que era que você fazia, irmão? Onde era que você estava? Quais eram seus pensamentos, seus projetos? Será que seus projetos agradavam a Deus? Mas agora você tem Deus, você tem Jesus, você não quer desagradar. Os nossos projetos devem ser pedir a Deus se é da vontade dEle, antes de nós tomarmos decisão. Irmão, e acredite, se você pedir a Deus, se você confiar no Senhor Jesus, antes de você tomar qualquer decisão, seja qual for, você pergunte a Deus se é de sua vontade. Se tu está passando por uma tribulação, por algo que está te tirando o sossego, tirando tua paz, meu irmão, fala com Deus. Apresenta a Ele o problema. Senhor, tu está vendo o que eu estou passando. Irmão, não é uma reza não, é uma oração, é falar com Deus mesmo. É contar o que tu está passando. Tu tem que falar o que tu sente. Ele é o teu Pai, o teu Criador, o teu Salvador. Ele vai te ouvir, Ele pode te ajudar. E Ele quer te ajudar, mas Ele quer que tu confie nele. Então você confie, você conte o que você está passando, o que está te atribulando, o que está tirando a tua paz, o teu sossego. Meu irmão, acredite, Ele vai tomar providência, Ele vai te dar a vitória, irmão. Se for da vontade dEle, se aquilo ali for para o teu bem também. Porque às vezes nós queremos algo que não vai ser bom lá no final para nós. Por isso Deus não nos dá. Mas se tu está sendo afligido por algo, fala com Deus. Fala com Deus e você vai ver como Deus vai te dar a resposta. Não sei como, porque Deus faz como Ele quer. Mas você vai entender. Porque, meu irmão, isso já aconteceu comigo várias vezes. Várias vezes eu estar passando por problemas e eu contar para Deus. E eu falar, Senhor Jesus, tu está vendo o que está acontecendo. Faz o teu querer, não seja o meu, mas faz o teu querer. Irmão, impressionante. Impressionante. Eu recebi de Deus mesmo. Deus me deu e eu fiquei, meu Deus, tu fez isso por mim mesmo. Faça isso, meu irmão. Não fique angustiado, triste, resmungando, contando para o vizinho, contando para um e para o outro, não. Fale com quem pode resolver, que é o nosso Deus, o nosso Salvador. Amém, meus irmãos? Eu chamo o irmão Everardo para fazer essa oração. Irmão Everardo,